Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. O salmista aqui no Salmo de número 113, mais precisamente no versículo 5, ele se pega com a indagação, ele se pega com questionamento, se perguntando: quem é semelhante ao nosso Deus? Será, amados, que há algo ou alguém que podemos comparar a grandeza deste Deus? Profeta Isaías, profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 6, ele chega a dizer que não existe ninguém semelhante ao Senhor nosso Deus. O profeta também Samuel diz que não há ninguém santo como o Senhor nosso Deus. Deus não pode se assemelhar a ninguém e a nada nesta terra, amados e queridos irmãos. E isso faz com que o salmista neste salmo, além de louvar o Senhor, ele também exorta aos servos, aos santos do Senhor, a prestar um culto, a prestar adoração e louvor a este Deus que é digno de honra e digno de glória. É tanto que o versículo 1, ele começa dizendo aleluia. A palavra aleluia significa louvado seja o Senhor. Ele diz mais: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Se há algo que nós, como igreja do Senhor, precisa atentar nesses dias, são para os momentos de louvor e adoração ao nosso Deus. Não é momento, amados, de nós emprestar os nossos lábios aos queixumes, às reclamações, os murmúrios da vida. Mas o momento que Deus propõe à igreja nesses dias é simplesmente louvar o Senhor. Você que é servo de Deus, o salmista diz: louvai, servos do Senhor. Interessante que ele não só aqui exorta os servos a louvar a Deus, mas ele também o louva, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 3, ele vai falar algo interessante acerca do louvor. Ele vai dizer que do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: amado, comece e termine o seu dia louvando a Deus. Ah, como seria precioso se todos nós ao começar o dia, prestar louvores ao nosso Deus. Ele diz: no nascimento ao sol, assim que acorda pela manhã, os louvores nos seus lábios. Não é murmurações, não são queixas, mas ele diz: desde o nascimento do sol até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Isso é, acorde louvando a Deus, passa o dia louvando a Deus e vai dormir louvando e exaltando ao nosso Deus. Sabe por quê? O Senhor tem nos cercado, amados irmãos, com tantos cuidados preciosos, e nada mais justo para nós como igreja do Senhor amanhecer já com os louvores nos lábios. Eu não sei se você, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, você tem acordado murmurando, reclamando, passa o dia queixando, vai dormir queixando. Não, o salmista está dizendo: olha, nós que somos servos do Senhor, não cai bem os murmúrios, os reclames. Não é isso. O salmista está dizendo que desde o nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
ele vai dizer que o Senhor é excelso acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Veja que o salmista aqui está entronizando, está exaltando a Deus, glorificando a Deus acima de todas as coisas, dando a Deus o louvor que lhe é devido, a honra, a glória que lhe é devido. Mas, amados, eu me peguei pensando neste Salmo de número 113, e fui também pego por algumas perguntas e algumas indagações. Qual é o motivo do salmista convidar os servos a adorar a Deus? E qual é o motivo da sua exaltação? E ele vai colocar aqui alguns motivos da adoração. Por que ele estava tão assim exaltando a Deus naqueles dias? E eu achei aqui alguns pontos que o levava o salmista a exaltar a Deus dessa maneira. Primeiro ponto, que ele vai dizer que Deus, ele é digno de louvor, de honras e glória. Que Deus, irmãos, ele não se compara a nenhum Deus existente. Deus com D minúsculo. Deus não se compara a nada. Ele vai dizer que Deus, ele é tão maravilhoso que ele se inclina. Aleluia. Ele diz: quem há semelhante como o nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Mas esse Deus, mesmo estando assentado em um alto e sublime trono, o salmista vai dizer que ele se inclina para ver o que se passa nos céus e também sobre a terra. Esse se inclinar, amado, denota a atenção de Deus. Esse inclinar também se denota o interesse e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus, ele não está passando despercebido diante desse momento histórico que nós estamos vivendo, não. O salmista está dizendo que Deus, mesmo assentado em um alto e sublime trono, a Bíblia diz que esse Deus, ele se inclina para ver o que se passa na terra. E significa a atenção de Deus para com as nossas vidas. Deus está atento a cada detalhe que se passa sobre a face da terra. Um outro salmo diz que os olhos do Senhor vagueiam, passa por toda a face da terra, procurando fiéis. No entanto, o salmista está dizendo que Deus, neste momento, ele se inclina, amados, para ver o que se passa. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Talvez tenha sido o seu pensamento nesses dias, mesmo com esse vírus que tem se alastrado, esse inimigo que aos nossos olhos é um inimigo invisível, mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele sonda os nossos corações, amado. Ele sabe o que se passa com a sua vida, com o seu coração nesses dias. Ele se inclina, assim como um pai. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos, que já é da minha altura. Mas tenho também um filho de 8 meses. Aprendeu recentemente a rastejar pelo chão da sala. E assim que eu chego em casa, ele vem rastejando em minha direção. E aí a minha primeira ação é simplesmente me inclinar para dar atenção para o meu filho Davi Lucas. A Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que o nosso Deus, mesmo assentado em um alto e poderoso trono, é aquele que se inclina para dar atenção aos seus filhos. A sua dor não passa despercebida aos olhos do Senhor. A sua diversidade não passa despercebida aos olhos do Senhor. Deus nessa noite está inclinado em direção à sua vida. O salmista, no Salmo de número 40, nos revela a situação drástica que ele estava vivendo. Mas ele diz que eu esperei com paciência no Senhor. Qual foi a reação de Deus? Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. Nós temos um Deus que se inclina, amados. Nós temos um Deus que está atento a todas as adversidades e provações que nós passamos nessa terra. Não pense você que está na sua casa, que Deus não tem te contemplado, que Deus não tem te visto. Olha, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesta noite. Interessante que Ele não inclina somente os olhos, mas os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. É isso que o salmista está dizendo. Não há ninguém semelhante a esse Deus. Qual é o Deus que mesmo diante da sua grandeza é um Deus que se inclina para nos dar atenção, amados irmãos? Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Segundo, o motivo da adoração do salmista vai dizer que Deus, mais do que se inclinar, a Bíblia diz aqui que no versículo 7, que Ele ergue do pó o desvalido. Você pode dizer glória a Deus aí? Você que está em casa pode dizer glória a Deus? Aleluia, amados. Diz que Deus inclina-se, mas diz também que Deus, Ele levanta, Ele ergue do pó o desvalido. É a condição em que a pessoa se encontra. Talvez tenha sido o seu sentimento nesses dias. Você já viu aquela expressão, as pessoas falando assim: olha, estou no pó, num bagaço. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus é aquele que ergue do pó o desvalido. Quem é o desvalido? Desvalido é aquela pessoa que não tem ninguém humanamente falando por ela. É aquela pessoa que se sente desvalorizada. É o chamado Zé Ninguém. Aquela pessoa que é considerada aos olhos da sociedade sem valor algum, desvalido, sem força alguma. Mas aí vem Deus diante da sua grandeza, irmã Irene, irmã Glédima, irmã Margarida, dizendo que esse Deus, Ele ergue, Ele levanta do pó. Como que você se encontra nesta noite? Talvez o seu sentimento é esse, se sentindo desvalorizado, sozinho, solitário, sem valor algum. Mas Deus está dizendo: eu te levanto do pó nesta noite, eu te ergo, eu te coloco de pé nesta noite. Aleluia! Veja um Deus tão grande, um Deus que está sentado no seu maravilhoso trono. Amados irmãos, nós não somos dignos de tanta grandeza e misericórdia desse Deus, mas Ele se inclina, Ele ergue do pó o desvalido, aquele que não tem ninguém por Ele, do pó. Segundo, o salmista diz que Ele também levanta do monturo o necessitado. O que é um monturo? Senão um monte de lixo. Ele levanta do monturo o necessitado. Esta era a nossa situação antes de ter a nossa vida salva pelo Senhor Jesus. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós estávamos no monturo. Este era o nosso estado pecaminoso. Mas aí veio o nosso amado Cristo, o nosso amado Redentor, e Ele levanta, Ele estende as suas mãos em direção a nós e nos levanta do monturo, do lixo. Deus pode fazer isso na sua vida nesta noite também. Versículo ainda diz que mais do que erguer do pó o desvalido, mais do que levantar do monturo necessitado, a Bíblia ainda diz que Deus, Ele é aquele que nos faz assentar entre os príncipes. Olha que maravilha, irmãos, que coisa gloriosa.
Primeiro diz que Ele nos ergue do pó, depois nos tira do monturo, e em terceiro, o Senhor nos faz assentar entre os príncipes. Não foi isso que Deus fez na vida de Abraão? Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e aí viu a voz de Deus a Abraão dizendo: Abraão, sai do meio da sua parentela, que eu hei de fazer de ti uma grande nação. Olha o que Deus fez de Abraão, irmãos: uma grande nação, de sorte que todas as famílias da terra são abençoadas pelo patriarca Abraão. Deus também levantou também José. José foi jogado lá naquele poço fundo, fétido, escuro, e Deus levanta José e faz de José um príncipe, amados, no Egito. Não foi assim que Deus também fez na vida de Davi? De onde que Deus tirou Davi? Davi estava atrás das ovelhas do seu pai, sem reconhecimento algum. No entanto, a Bíblia diz que Deus tira Davi atrás das malhadas das ovelhas do seu pai e faz de Davi mais do que um príncipe, faz de Davi o rei mais famoso que existe em toda a face da terra. Só Deus, irmãos, para fazer isso conosco. Porque também não falar de Jó? Depois que veio aquela provação sobre a vida de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele procurou um terraço, um terreno, né, cheio de caco no pó e na cinza. Olha a situação que se encontrava Jó, se coçando com o corpo todo purulento de lepra. E Jó, mesmo naquele estado, no pó, amados, ainda assim Jó louvou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus tomou, adorado seja Ele. Jó não perdeu a sua fidelidade, a sua integridade, a sua fé no Senhor. E o resultado todos nós sabemos. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto dantes o possuía. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que nos faz assentar entre os príncipes. Olha a nossa vida antes, olha a sua companhia antes, e você andava antes, e hoje Deus nos coloca em meio de príncipes e princesas. Só esse Deus, irmãos, para fazer algo tão glorioso nas nossas vidas. É por isso que o salmista já está dizendo: olha, do nascimento ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de ser adorado. Mas veja bem que o apóstolo Paulo também diz, na sua carta aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 até o versículo 29. Chama a sua atenção para essa leitura. Ele diz: irmãos, reparais, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas e ignóbeis do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada as que se dizem ser alguma coisa, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus pega os desvalidos, os pobres, os rejeitados, os humilhados, justamente nos faz assentar entre os príncipes. Que maravilha! Que maravilha, irmãos! Você já parou para pensar de onde que Deus te tirou? Do caos que você estava vivendo antes,
da depressão, da angústia que você tinha antes. Você já reparou como que era a sua vida antes de ter esse encontro com esse Deus que o salmista está exaltando? E hoje você pode parar e analisar a sua vida. Como não louvar este Deus? Como não adorar este Deus, amados? Para encerrar, versículo 9 nos fala que Deus faz mais. Diz que faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. E ele conclui dizendo: aleluia! Ele faz com que a mulher estéril viva em família. Talvez você não saiba, mas a esterilidade era um sinal de maldição e desonra. E aí, quando Deus entra na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz é jogar por terra toda maldição, toda esterilidade. A esterilidade tem a ver com uma vida improdutiva. A Bíblia diz que Deus tirou a esterilidade de Sara, Rebeca e Raquel. As três eram mulheres estéreis. Mas quando houve oração, a Bíblia diz que Deus abriu a madre dessas mulheres e tirou, irmãos, esse estigma, essa maldição que imperava sobre as três. Por que também não falar da nossa irmã Ana, que era zombada por Pernina, em que ela gerava filho ao seu esposo Elcana? Mas um dia a Bíblia diz que Ana, atribulada, de espírito, angustiada, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que ela vai ao pó. Sabe o que a palavra de Deus diz? Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Nós precisamos fazer isso. Nos momentos ruins, nos momentos adversos na nossa vida, simplesmente, irmãos, coloca a boca no pó, como fez Ana. Ana coloca a boca no pó, ela se rasga diante de Deus, chorando na presença de Deus, abafa diante de Deus, até que Deus ouviu o clamor e a oração daquela mulher. E aí Deus abre a madre de Ana, e daquele abrir de madre surgiu ninguém mais, ninguém menos do que o grande profeta, sacerdote e juiz Samuel. Maravilha que Deus faz, irmãos. E o salmista vai dizer que Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus tem o poder de tirar toda a infertilidade da sua vida. Talvez você já até o serve, mas você não é a pessoa produtiva. Ou talvez você já foi até mais produtivo na vida. Você já louvou mais do que tem louvado hoje. Você já consagrou a sua vida mais do que você tem consagrado hoje. Você já orou mais do que você tem orado hoje. Você já congregou mais, você já meditou mais na palavra do que você tem meditado hoje. E Deus nessa noite vem até você através dessa palavra dizendo que Ele tem poder de tirar toda a esterilidade da sua vida. Tudo aquilo que tem causado essa improdutividade, você não produz mais. Mas Deus nessa noite, assim como fez com Sara, assim como fez com Rebeca e Raquel e Ana, Ele também pode fazer isso na sua vida também nessa noite. Essa é a palavra de Deus que eu tenho ao seu coração, nessa noite de adoração, de proclamação e também de intercessão. Eu encerro com o profeta Isaías no capítulo 40, em que ele diz para mim e para você nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Ele é contigo, mesmo estando assentado em um alto e sublime trono. Lembra da visão do profeta Isaías? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono.
Diz que os serafins, à sua direita e à sua esquerda, não ousava olhar para a santidade desse Deus. Com duas asas tampava as vistas, com duas voavam, e com outras duas tampava os pés, denotando a sua imperfeição diante de Deus. Mas eles declaravam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E aí, o Senhor vem te dizer nessa noite para você não temer. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas, ó povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor teu Redentor, e o Santo de Israel. Não temas. Você tem um Deus que está no trono. Quando a Bíblia revela que Deus está no trono, significa que Ele está no governo de todas as coisas. E por mais que os homens se precipitem, por mais que os homens se escabelem, por mais que os homens entrem em pânico, por mais que as coisas ruins aconteçam, Ele permanece assentado no trono. Ninguém tira Deus do trono. Ninguém pode fazer o impeachment contra esse Deus. Ninguém, irmãos. Ele é o El Shaddai. Ele é o eterno Deus e soberano. Ele é o amado de nossas almas. Ele é aquele que enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Ele está no trono. Ele está sentado. E do seu trono governa todo o cosmos, todo o universo. Ele governa. Ao som da sua voz, as coisas acontecem. É Deus está lá o dedo, e as coisas começam a se movimentar. Por isso que o salmista está dizendo: quem há semelhante o nosso Deus? Quem há semelhante esse Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante a esse Deus que se inclina para ver o que se passa na terra? Não tem nada semelhante ao nosso Deus. Então não temas. Entrega a sua vida para o Senhor esta noite. Já dizia o Salmo 27: entrega teu caminho a Ele, confia nele, mas Ele fará. Confia, faça isso nesta noite, meu irmão. Faça isso neste momento. Se entregue, se rende ao Senhor de todo o seu coração, e você pode ter certeza que Deus vai agir, que Deus vai operar. Amém. Nós vamos louvar um hino, e logo após nós estaremos orando em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família. Deus, Ele é aquele que está sentado no trono. E talvez o seu sentimento é um sentimento de um desvalido. Talvez você nesta noite que está em casa e tem se sentido no pó. É o lugar onde Deus deseja te tirar daí. É do pó mesmo que Deus estende as mãos. Você se sente desvalido, necessitado. Sim, Deus tem algo na sua vida. Você já reparou que todo o decorrer da Bíblia, Deus sempre teve algo com os pequenos, com os que não são, os fracos, os desprezíveis, vermezinho de Israel, povozinho de Jacó. É com você que Deus está falando nessa noite. Louvado seja Deus, bendito e adorado seja o nosso Deus. Nós vamos ouvir uma canção, e você que foi tocado por esta palavra, meu apelo é: se renda ao Senhor nesta noite. Se renda ao Senhor. Está aqui o meu irmão Herbert, tem nos ajudado no momento de adoração. Nós vamos cantar o que, Herbert? Poderoso Deus. A sua mãe, irmã Neide, que muito tem nos ajudado.
Pode abaixar meu microfone que eu vou cantar também, Natan. Eu não sou muito de cantar, meu negócio é pregar. Cante essa canção, amado, na sua casa, no seu lar.